Eu estou muito feliz de estar aqui. Esse é o 5º dia de 7 dias proféticos. E a palavra que está sobre nós esse ano é o ano da manifestação do Espírito Santo nas nações. Antes da guia profética chegar a nós, através do apóstolo Géser, nós temos buscado de Deus, nós estávamos buscando de Deus uma palavra para 2025. E a palavra que Deus nos dava era poder de Deus. Proclamem o poder de Deus. E a manifestação do Espírito Santo nada mais é do que poder de Deus. Milagres, sobrenatural. Tudo aquilo que foge do nosso controle é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, não tem como você viver o ano de 2025 de uma forma natural. Você vai viver 2025 de uma forma sobrenatural. Porque esta é a palavra que está sobre nós. A igreja primitiva, eles viviam naturalmente o sobrenatural. Os milagres aconteciam na rua. Os milagres aconteciam nas casas. Os milagres aconteciam nas prisões. Os milagres aconteciam no templo. Aonde eles estavam, tinha manifestação do Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu quero isso para a minha vida. Eu falei para o Guto, conversando no final do ano, eu falei assim, eu quero viver a manifestação do Espírito Santo no meu cotidiano. Porque você vir na igreja e receber algo e viver o poder de Deus é uma coisa natural. Porque aqui o pastor está aqui, tem adoração, a presença de Deus vem sobre nós, a cura, a libertação, tantas coisas acontecem. Mas eu quero viver lá na minha casa. Quando eu estiver lavando a louça, quando eu estiver lavando o banheiro, como hoje eu lavei. Quantos me seguem nas redes sociais aí? Você segue lá, você viu que eu estava viajando, né? Mas agora tudo voltou ao normal. Hoje eu já tive que lavar banheiro, hoje eu já tive que fazer almoço, hoje eu já tive que limpar a casa. Vida de dona de casa, gente. Tá? A rede social é uma ilusão. A gente só posta coisa bonita lá. Tá? Porque hoje de manhã eu estava descabelada. Tá? Com os cabelos para cima, e o Guto falou, meu Deus, nem parece a mesma. Eu falei, não sou, porque eu estava de férias, agora não estou mais. Mas amém. Mas é nesse lugar, quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver com os alunos na faculdade, quando eu estiver fazendo uma live profissional, quando eu estiver com os meus pais, onde eu estiver, eu quero enxergar o sobrenatural de Deus. É muito forte aquilo que Jesus disse aos seus discípulos. Eu quero que você abra em João 14, 12. Porque essa é uma palavra que nós lemos, e nós lemos falando, amém, vai ser assim. Mas a gente não coloca em prática isso. A gente precisa entender que Jesus liberou essas palavras para os discípulos. E nós, quando nós aceitamos Jesus, quando nós cremos que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, esta palavra está sobre nós. João 14, 12. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que faço, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Versículo 16 e 17. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a você outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. A primeira lição dessa noite
é que obras maiores estão liberadas para acontecer na sua vida. Obras maiores do que as que Jesus realizou. Você entende a dimensão disso? Você entende o poder sobrenatural que ele entregou aos discípulos, que ele entregou a você, que você, coloca a mão assim, eu posso fazer obras maiores que Jesus. Não por você, não pela sua força, não pela sua posição, não pelo seu título, não pelo seu diploma, mas pelo Espírito Santo que habita em você. É através do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo, que nós faremos obras maiores. E nós seremos o quê? Um canal. Onde a glória do Senhor vem, nós somos um canal para a manifestação desse poder. Existe um caminho para isso. Um caminho que os discípulos trilharam até chegar em Pentecoste. Eles andaram 3 anos com Jesus. Eles erraram, eles acertaram, eles murmuraram, eles voltaram a pescar. Mas chegou no Pentecoste, naquele lugar, Deus levanta uma igreja através da manifestação do Espírito Santo. Ele levanta uma igreja para pregar o evangelho, para que as pessoas fossem salvas. Os judeus e os gentios. Eles pregavam. A manifestação era visível. E a segunda lição que eu tenho para você nessa noite é que o mover sobrenatural de Deus não é para promover homens. De novo. O mover sobrenatural, a manifestação do Espírito Santo, não é para promover homens, mas é para levantar o nome de Cristo. Quando presta atenção nisso, que é muito importante. Quando há manifestação do Espírito Santo, é para testemunhar Jesus. Toda vez que houver uma manifestação do Espírito Santo, é para Jesus ser testemunhado. É Ele que vai brilhar. Não é você. Ele brilha através de você. Ele se manifesta através de você. Mas é Jesus que precisa ser glorificado. Então, a manifestação do Espírito Santo, eu não sei porque você está aqui, eu não sei porque você está vindo nesses 7 dias, mas eu quero te dizer uma coisa. Hoje é o dia de você alinhar o seu coração com o propósito desta manifestação. O propósito da manifestação do Espírito Santo é dar glórias a Jesus. E aí você pensa assim, pastora, mas como isso no meu dia a dia? No seu dia a dia, você tem que dar glória a Deus em tudo. Você tem que dar glória a Deus da forma que você se veste. Você tem que dar glória a Deus daquilo que você posta nas redes sociais. Você tem que dar glória a Deus no seu trabalho. Você tem que dar glória a Deus no seu casamento, nas suas finanças, tudo. Tudo que envolve a nossa vida precisa glorificar ao Senhor. Se o nosso coração estiver em outro lugar, se o nosso coração estiver em outro propósito, nós não vamos viver isso. Mas eu creio que esses 7 dias estão alinhando vocês, para que vocês possam viver essa manifestação na essência, onde tudo que vocês receberem, tudo que vocês fizerem, vocês vão dar glórias ao Senhor. Amém? Por quê? Porque é tudo sobre Ele. Vamos entender isso um pouquinho. Agora eu quero que vocês abram em Atos 3. Atos 3, de 1 a 8. Todo mundo aqui? Todo mundo ouvindo?
Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Repete comigo. Na hora da oração. Às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe dinheiro. Pedro e João olharam bem para ele. Repete comigo. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. Repete comigo. Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho? Repete comigo. O que tenho? Isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aleluia. Quando vocês com certeza já foram ministrados nesse tema, já ouviram esses versículos muitas vezes. E quando a gente fala desse texto, a gente olha para onde diretamente? Para o milagre. Não adianta você me iludir, tá? Fingir que você está olhando para outra coisa. Você está olhando para o milagre. Você está olhando que um aleijado voltou a andar. Não é verdade? Mas existe uma caminhada que nos leva a experimentar o sobrenatural. Uma caminhada sadia. Por quê, pastor? Existe caminhada doentia? Existe. Uma caminhada... Vocês querem saber a diferença? Não, está muito fraco. Agora sim, vamos se animar. A caminhada sadia é aquela caminhada que você passa por todas as etapas do processo até chegar no propósito. E o doentia, a caminhada doentia, que te leva à destruição, você vai passar pelo processo, pulando as etapas, com foco no propósito. Então, você vai pulando as etapas porque você está obcecado em chegar ao propósito. E você vai pulando as etapas. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Mas eu quero te dizer que houve uma caminhada nesse texto. E eu quero que você observe comigo alguns pontos importantes. E você se autoavalie. Como disse bem o apóstolo Alain, eu sou mestre. Então, eu gosto de fazer as pessoas refletirem, pensarem e se autoanalisarem. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês é: subindo ao templo na hora da oração. No capítulo anterior, que eles recebem o batismo com o Espírito Santo, Pedro vai ministrar a palavra, ele prega, 3.000 pessoas são batizadas. Pensa nisso. A primeira pregação de Pedro após o batismo do Espírito Santo. E aí 3.000 pessoas aceitam Jesus. Ele pensa com a cabeça nossa. Ele poderia sair dali e falar assim: bom, agora eu vou voar. Agora ninguém me segura. Agora eu vou fazer um curso, vou montar uma agenda, vou fazer uma conferência. Porque, eu sou o cara. Eu preguei e 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Foi isso que ele fez? O que ele fez? Ele foi orar. Ele tinha caminhado 3 anos com Jesus e ele sabia que a única coisa que conectava ele ao Senhor era a oração. Não tinha outra forma dele estar perto de Jesus sem ser através da oração.
Porque através da oração, ele ouvia a voz e a direção de Deus para aquilo que ele tinha que fazer. Sem oração, ele ia tomar as decisões por si só. Pela sua cabeça, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Mas esse Pedro não existia mais. Esse Pedro de Atos é um Pedro que orava para entender e se alinhar com aquilo que Deus tinha. Outro ensino para essa noite. A intimidade com o Senhor gera alinhamento com o coração de Deus para vivermos os teus planos, os seus sonhos e os seus propósitos. Entenda, você pode sonhar, você deve projetar. A gente não pode viver, não, deixa amanhã, deixa a vida me levar. Não. Você, como servo de Deus, precisa sim sonhar, projetar, mas você precisa priorizar o Senhor, a busca ao Senhor na sua vida, para que Ele vá alinhando todos os seus projetos e sonhos com o coração dele. O foco de Pedro não estava no poder. O foco de Pedro estava naquele que dava o poder. E esse é o meu objetivo de estar aqui hoje. O seu foco é Jesus. Você pode ter sonhos, você pode ter planos, você pode... tudo que você quiser, mas se o seu foco for Jesus, tudo que você colocar a mão vai ser bem-sucedido. Tudo que você projetar vai ser bem-sucedido quando a sua prioridade for buscar ao Senhor. Pastor, eu estou aqui. Estou aqui 7 dias, buscando ao Senhor. Amém, glória a Deus por isso. Mas o Senhor quer mais. O Senhor quer você no secreto. O Senhor quer você no dia a dia, na sua casa, trancando a porta do teu quarto e orando a Ele, buscando Ele incansavelmente. Se você é uma pessoa que ora só quando você está na igreja, você não vai viver a palavra profética. Porque para viver essa palavra, você precisa ter vida de oração na sua casa. É no secreto que Deus vai revelar para você os segredos que estão no coração dele. É no secreto, é lá no seu quarto. Amém? Então você reajusta a sua agenda diária, sai do celular, sai da televisão, para de fofocar e vai orar. Vai orar, porque é na oração que a gente vai viver esse poder. É na oração que você vai viver o milagre. É na oração que você vai ver prodígios e maravilhas. É na oração, na intimidade com o Senhor. Segundo ponto, João e Pedro olharam para ele. Eles enxergaram a necessidade do outro. Eu não sei vocês, mas eu conheço muita igreja que faz a lista do Papai Noel. Final de ano, não é? Eu e eu. Não vai dar, gente. Não vai dar, lindos e lindas, para experimentarmos o sobrenatural só pensando em nós. Na nossa lista interminável de coisas que nós queremos viver em 2025. Filipenses 2, 3, 4. Não precisa abrir. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos seus próprios interesses, mas dos outros. João e Pedro olharam para aquele homem, enxergaram a necessidade. Você muitas vezes está do lado de uma pessoa que precisa de um abraço.
Às vezes não é uma cura, gente. Não é um milagre grandioso. A pessoa precisa de um abraço. A pessoa precisa de um sorriso. Quando nós vamos parar de pensar só em nós? Eu tenho um testemunho sobre isso. Eu casei, eu e o Guto, em 2003. Faz 21 anos que nós casamos. E nós moramos num apartamento na Penha até 2015. E nesse apartamento eu recebia as pessoas, eu tinha um quarto para receber as pessoas, tudo lindo. Mas em 2015, por causa do Guto, que ele estava muito estressadinho, por causa do trânsito, para ir trabalhar de manhã, uma loucura, vamos morar perto da igreja, perto do escritório. Então a gente mudou para essa região que nós estamos hoje. Nos mudamos em 2015. Bom, gente, em 5 anos, eu não recebi ninguém na minha casa. As pessoas estranhavam, porque eu tinha uma rotina de receber as pessoas, mas eu não recebia. Não sei, sabe uma mudança que meio que te fechou? Eu não recebia. E aí o que aconteceu? Nós íamos para os lugares, porque o Mapas, ele começou em 2015. Então, você imagina, nós íamos nos lugares, as pessoas nos recebiam, nos honravam, assim como hoje, que eu cheguei ali, gente, tinha uns quitutes, uma coca. Quem quiser me deixar feliz, é só me dar uma coca. Entendeu? Café não, porque 2 vícios é demais. 1 vício só já é o suficiente. E aí, nós íamos nos lugares. Em 2020, nós conhecemos um casal, na época da pandemia. E esse casal falou assim pra gente. A gente conhecia ele há pouco, eu conheci esse casal 4 meses. Nem tinha amizade. Eles falaram assim: pastora, vocês estão em casa trancado. Em São Paulo, né? Era pandemia, ninguém podia sair. Vem passar uns dias aqui com a gente. Não tem ninguém, só tá a gente. Não tem como pegar Covid aqui. Porque o sítio é no meio do mato, né? Por acaso, nós estávamos lá nesse final de ano. Porque eu gosto de descansar no mato de verdade, onde ninguém me encontre. Fica a dica, tá? Vão descansar onde ninguém te encontre. Bom, aí passamos lá, ficamos dias lá, porque o Guto trabalhava do computador, normal. Quando foi em 2021, eles vieram para São Paulo. E eu não tinha onde receber eles. Você imagina tudo que eles fizeram e eu não tinha onde receber. Aí eu falei para o Guto, o Guto falou, vamos comprar 2 colchões, porque a nossa sala é grande. O Guto montou o escritório na época da pandemia na sala, mas ainda ficou um espaço grande. Vamos comprar 2 colchões? E eles vêm, a gente coloca aí eles e tal. Bom, resumindo, compramos 2 colchões e minha casa virou a festa do caqui, porque todo mundo queria dormir lá nos 2 colchões. E aí isso foi, gente, até esse ano, os 2 colchões lá. Minha vida não mudou por causa dos 2 colchões, tá? Porque o excelente muda a nossa vida. Presta atenção. Aí, esse ano, quando foi lá para abril, eu tive que fazer uma higienização do meu sofá, do meu colchão. Resumindo, eu tive que dormir no colchão na sala. Porque eu tenho um sofá na sala de visita, não é de dormir. E aí, quando o Guto dormiu no colchão, ele falou assim, meu Deus, meus amigos estão dormindo nesse chão duro, porque é a mesma coisa que tivesse no chão. Porque a gente nunca tinha dormido, então eu não sabia do jeito que era, né? Ele ficou indignado, ele falou que vergonha, começou a ligar para todo mundo que tinha ido lá em casa. Olha, eu dormi no colchão, eu quero te pedir perdão, porque é uma vergonha. E todo mundo rindo dele, né? E ele falou, a gente vai comprar um sofá que dê para o povo dormir. Aí eu falei para ele assim, tem certeza? Ele falou, tenho. Bom, gente, quem aqui já comprou um sofá? É barato? Você imagina um sofá que é para dormir. Porque, eu não sei vocês, mas o pessoal que anda comigo é grande. É grande. Esses dias o Isaac dormiu lá. Né? Pensa. Aí fui pesquisar, tive quase que fazer um leasing para comprar o sofá.
caro. E o Guto assim, não, mas está muito caro. Eu falei, você não quer servir seus amigos? Bom, resumindo, gente, esse sofá chegou em outubro só. Isso foi em abril. Pra você ver a luta que foi para comprar esse sofá. Chegou dia 20 de outubro. Aí colocamos o sofá, um sofá grande, dá para dormir. Bom, de outubro até dia 29 de dezembro já dormiram 4 famílias lá. Gente, é que o povo força, entendeu? A amizade. Pensa, o Isaac e a Aline dormiram lá na minha casa, dia 28. Dia 29 eu ia viajar. Eles ficaram na minha casa. Eu fui viajar às 6 horas da manhã, eles ficaram lá, vamos dormir até meio-dia, Bah. Tá bom, linda, fica tranquila. Ficou com a minha chave. Aí, na segunda-feira, eu não tinha voltado de viagem, ela mandou a foto da chave e falou assim, vou postar na internet, conquistei a chave do meu apartamento. Esse é o nível das pessoas que andam comigo, mas tudo bem. Oi? Recém-casados dormiram lá. A gente foi padrinho de um casamento lá de Americana. Eles tinham que pegar um voo. Bah, nós vamos dormir lá no seu sofá. O Guto falou assim, tudo bem, mas eu não quero dejetos no meu sofá. Dormiram para pegar o voo no outro dia. Por que eu estou contando isso? Porque o sofá não foi comprado para mim e para o Guto. Vocês entendem? E aí, faltava a televisão, porque a minha televisão fica no quarto. Tipo a Assembleia de Deus, que não pode ter... Não, estou zoando. Não, gente, estou zoando, não. Mas na sala é um ambiente de visita, não tinha TV. Mas agora, com o sofá lá para o povo dormir, e eu fico olhando para o teto, compramos uma TV. Para quem, gente? Olha, se eu contar para vocês o que aconteceu para nós em 2 meses, financeiramente falando, vocês não vão acreditar. Seu salário aumentou, pastora? Não. Salário do Guto aumentou? Não. Gente, mas foi milagre atrás de milagre. A gente trocou de carro. Eu ganhei um celular, meu celular... Pega meu celular, Guto, que eu preciso, porque isso eu não sei vocês, gente. Meu celular era um iPhone SE, que foi lançado em 2020. Ele teve um derrame do lado esquerdo. Não funcionava. Aí quando eu tinha que escrever com as letras do lado esquerdo, eu tinha que fazer assim. Né? Eu ganhei um iPhone 14 Pro Max. Não foi do meu marido. Não foi do meu marido, porque ganhar do marido, né? Oi? Eu quis te ajudar, irmão. Porque vai que essa mulherada chega em casa e fala, eu quero agora, a pastora disse. Não, não foi meu marido, não. Ganhei. O Guto trocou de celular. Ele pagou o dele mesmo. Porque o dele é Samsung. Meu marido é uma pessoa muito simples. Ele trocou. Maravilhoso, lindo. O que mais, Gu? Ah, fora a viagem que apareceu do nada. A gente foi para Balneário Camboriú. Olha, gente. Eu chego em casa, eu abraço o meu sofá. Eu falo, Senhor, obrigado. Porque eu sei. Eu sei que foi porque nós investimos em algo para outra pessoa. Quanto você tem investido na vida de outra pessoa? E eu não estou falando da sua família, porque na família é obrigação. Quanto você tem investido na vida de outras pessoas? Quanto? Eu estou falando de quantidade. Quanto? Eu investi um sofá e uma televisão. E nós vivemos em 2 meses algo sobrenatural. Esses 10 dias que a gente tirou de férias, eu falei para o Guto, a gente viveu muito milagre. Milagres na corretora, coisas de livramento, de doenças, coisas com os nossos pais. Foi tanta coisa que eu falei assim, eu entendi. Quando a gente pensa no outro, quando a gente coloca o outro acima de nós mesmos, o Senhor olha. E foi isso que Pedro e João fizeram. Por isso, no final, poder de Deus. Eles falaram, olharam
enxergaram, entenderam a necessidade e foram resolver. Terceiro ponto, eles disseram, olha para mim. Primeiro, eles olharam para ele, depois eles disseram, olha para mim. Quem era Pedro antes de Jesus? Quem era Pedro andando com Jesus? Por que ele fala, olha para mim? Porque Jesus, andar com Jesus, o processo, as etapas que ele passou, transformou ele num homem como Jesus. Não é, gente, entenda uma diferença. Não é um comportamento como o de Jesus. É andar, ser tudo como Jesus. Não é só uma mudança de comportamento ético, moral, não, é mais do que isso. É ser como Jesus. Olha para mim. Você pode falar isso? Você pode falar, olha para mim, olha para o meu casamento, olha para as minhas finanças, olha para os meus filhos. Você pode falar isso e as pessoas vão enxergar Jesus. Não importa o que as outras pessoas estão vendo. Não importa o que eu faço aqui nesse altar. O que importa é o que eu faço quando eu desço desse altar. A minha atitude quando eu desço desse altar. O meu procedimento quando eu desço desse altar, quando as luzes se apagam. Quem eu sou? Quem eu me torno? É muito mais do que uma performance. É muito mais do que para as pessoas verem. Não. É quem eu sou. Olha para mim. Pedro diz, olha para mim, olha quem eu era e olha quem eu me tornei com Jesus. Olha quem eu me tornei com Jesus. E é esse caminho de ser como Jesus que nos leva à manifestação do poder do Espírito Santo. Não adianta você continuar da mesma forma, com o mesmo procedimento, os mesmos hábitos, o mesmo eu de antes e falar, eu vou viver milagres. Não vai viver. Porque o milagre está vinculado a uma vida de ser como Jesus. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi escolhido para refletir as virtudes de Jesus, o caráter de Cristo. Você foi escolhido para isso. Você não foi escolhido para ter a casa própria, você não foi escolhido para ter um carro, você não foi escolhido para ter o melhor celular. Não, eu não fui escolhida para isso. Eu fui escolhida para proclamar as virtudes, através da minha vida, demonstrar o caráter de Cristo. As outras coisas, Ele acrescenta. As outras coisas, Ele faz. Eu faço natural, Ele faz o sobrenatural. E o natural é, olha para mim, olha para a minha vida. Muitos dizem, nós não podemos olhar para homem. Eu digo, olha para homem. Os apóstolos de Atos eram referências. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou. Eu quero chegar nesse nível um dia. De falar, seja minha imitadora, como eu sou de Cristo. Esse papinho para justificar coisa errada. Não olha para homem, olha para Jesus. Não, eu quero que as pessoas olhem para mim. Não para mim, Bárbara, mas para mim naquilo que eu estou refletindo de Jesus através da minha vida. Ser como Ele deve ser seu objetivo de vida.
Para de focar em outras coisas. Para de correr atrás do vento. Para de correr atrás do poder. Corra atrás de Jesus, de ser como Ele. O poder é consequência disso. A manifestação do Espírito Santo vai ser consequência de você ser como Jesus. Outro ponto. O que eu tenho, eu te dou. Aqui eu tenho, deixa eu ver até que oração, gente. Que hora que eu tenho que terminar? 9h49 já. Que horas? Nossa, gente, dá para fazer um seminário. Ninguém acorda cedo amanhã, é feriado? Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu não sei você, mas eu entro na internet, tem um monte de gente oferecendo ouro e prata. Pastor, igrejas. Eu não quero. Eu não quero a ouro e prata desse mundo. Eu não quero ouro e prata daquilo que vem do homem. Eu quero aquilo que vem do meu Deus. Porque o que vem do meu Deus é o que eu preciso para viver bem. Então você pode oferecer ouro e prata, ou você pode oferecer o que Pedro ofereceu. O que eu tenho, eu te dou. Ele transbordava poder de Deus. Ele transbordava Cristo. Ele transbordava a manifestação do Espírito Santo. A sombra de Pedro curava. A gente tem que tomar muito cuidado porque o evangelho está bem se distorcendo das verdades e da essência. Jesus fala, se alguém tem sede, vinde a mim e beba. Porque quem crer em mim, do seu interior, fluirão os rios de águas vivas. Águas vivas. Vida flui do nosso interior. O que tem fluído do seu interior? Murmuração, fofoca, ódio, mágoa. O que tem transbordado de você? Gente, é uma autoanálise. Quando as pessoas olham para vocês, elas enxergam o que em você? Elas enxergam o poder de Deus, elas enxergam Jesus, elas conseguem ver o brilho de Jesus, a luz de Jesus em você? Ou não, ela se afasta de você porque você é amarga, porque você reclama, porque você é chata. Esse ano, na virada do ano, a gente até gravou um vídeo, o Guto assim, feliz ano novo, gente, que vocês sejam menos chatos nesse ano. Eu assim, gente, mas o que é isso? Por quê? Porque as pessoas estão muito chatas. Muito mimimi, eu não sei aqui. Aqui tem muito mimimi? Não tem, não vieram as pessoas. Amém? Só gente boa, maravilhosa. Não é assim lá no centro de São Paulo. Lá é muito mimimi. Gente, não dá. Não importa a situação. Como é o nome dela que deu testemunho aqui? Janaína. Você viu ela sorrindo na hora que ela estava falando? Eu fiz quimioterapia com o sorriso aqui. É assim. É assim que tem que ser. Todos nós vamos ter dias bons e dias maus. E não adianta mentir porque os dias maus são maiores. Não se iludam. Não é maior? Por quê? Porque é no dia mau que Deus prova o nosso coração. É no dia mau que Ele vai querer saber o que está fluindo de você. É no dia mau que você vai mostrar o que tem no seu interior. Então, o dia mau serve para quê? Para provar o teu coração. Então, vão vir dias maus. Mas sorria, como a Janaína. Esteja contente em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. No dia que você tem, no dia que você não tem. Eu e o Guto, a gente está para trocar esse carro faz 3 anos. Não, para trocar. A gente estava com o Prisma 9 anos, mas para trocar faz 3 anos. Não dava certo.
A gente murmurava? Claro que não. Eu amava o meu pretinho de olho azul, que ele tinha um negocinho azul no farol. Eu amava, eu glorificava, eu andava assim, obrigado, mais uma viagem. Quando quebrava, obrigado, Senhor, tadinho, tá ficando velho, tem que ficar trocando. A gente nunca murmurou. Eu com o celular, com o derrame, estava lá, funcionando, não importa. Todo mundo ficava tirando sarro de mim. Você acha que não? Anda com o jovem para você ver. Gente, teve um evento, sei lá que foi, num lugar lá, estava um monte de adolescente. Nossa, pastora, você ainda tem telefone de botão? Tenho, por quê? Algum problema? Porque, gente, você tem que glorificar Deus em qualquer momento, com o celular, sem celular, com o celular quebrado. Não importa, o que importa é o que está fluindo de você, e de você tem que fluir Cristo. Jesus precisa brilhar através de você. Deus não está olhando o que você conquistou. Ele está olhando quem você se tornou no processo. Nesse processo aqui de Pedro e João, ele não estava olhando, Deus, você acha que Jesus, Deus lá do céu estava olhando o milagre? Ele já sabia que o milagre ia acontecer. Ele estava olhando quem Pedro e João estavam se tornando no processo. Quem você está se tornando no processo? Você pode dizer, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim? E essa pessoa que você está se tornando no processo como Cristo, porque essa pessoa que está se tornando como Cristo é a que vai manifestar o último ponto, que é o poder de Deus. O milagre. E o milagre gera salvação. Que foi o que aconteceu ali. Aquele homem saiu gritando, adorando e louvando a Deus. Os nossos milagres precisam gerar salvação. Os nossos milagres precisam gerar transformação na vida das pessoas. Os nossos milagres precisam edificar a vida das pessoas. Quando você abre a boca, é para edificar alguém ou para destruir alguém? É esse poder que nós temos na nossa língua, de edificar ou de amaldiçoar, que vai determinar como você vai viver 2025. Porque uma boca que vive milagres é a boca que profetiza, que edifica, que consola, que impulsiona, que acredita, que aumenta a medida de fé das pessoas. Agora, se a sua boca está maldizendo, murmurando, reclamando, você não vai viver. Que escolha que você vai fazer? São 7 dias. 7 dias que você está aqui recebendo palavra, recebendo direção. O que você vai fazer com tudo que você está recebendo? Você está escrevendo, você está salvando, você está ouvindo de novo as ministrações? Eu creio que essas ministrações desses 7 dias é o que vai mover a igreja nesse ano. Então não é para você assistir só no dia, você tem que assistir sempre. Você tem que estar sempre sendo ministrado para nunca esquecer. No momento da adversidade, você tem que ouvir palavras que vão te edificar. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você está aqui ouvindo, a sua fé tem que ser aumentada. Para que você possa experimentar o poder de Deus na sua essência. Lembra que eu falei do caminho sadio e do caminho de destruição? O caminho de destruição é um caminho que você vai pulando as etapas. Você conhece homens de Deus, ou que se dizem de Deus, que oram e pessoas são curadas? Você conhece homens que às vezes o caráter é duvidoso, e eles oram, pessoas são libertas? Por quê? Porque Deus não está olhando a conquista.
O poder, Deus está olhando o caminho. Então, como Deus está olhando o processo, quando essas pessoas chegarem diante de Deus, o que vai acontecer? Não te conheço. Pessoas que pulam o processo para chegar ao propósito são as pessoas que Deus vai falar: eu não te conheço. Você expulsou no meu nome, você libertou pessoas no meu nome, fez milagres, mas eu não te conheço. Se ele não conhece, é porque a pessoa não tem intimidade com ele. Se ele não tem intimidade, ele é uma pessoa que não ora. Uma pessoa que não tem vida com Deus. Você vê que não tem como sair desse círculo, gente? É busca, é obediência, é renúncia. É alinhamento de sonhos, planos e projetos. Se você quer viver a manifestação, não tem outro caminho. O caminho é buscar ao Senhor incansavelmente. É se alinhar com os planos, com o que está no coração dEle. É ser obediente à direção que Ele der. É servir ao próximo. É se entregar ao próximo. É colocar os seus interesses abaixo das outras pessoas. É você se parecer com Jesus. É você manifestar o caráter de Cristo e as suas virtudes. Você viu que depende de você? Tudo isso que eu estou falando depende de você. Não depende de Deus, depende de você. De Deus depende só o quê? O milagre. Então, se você quer viver o sobrenatural, naturalmente, você ande por este caminho que Pedro e João andaram. Amém? Você pode se colocar de pé? Eu quero orar por você. Eu quero orar para que o seu foco nesse ano seja Jesus. A gente estava vindo para cá e estava ouvindo uma música antiga do PG, Meu Universo, né? É linda essa música. E a gente veio adorando essa música, e eu falei para o Guto, eu falei assim, como é difícil fazer Jesus o nosso universo ao levantar, ao dormir, com tantas coisas que nos rodeiam, com tantas preocupações, com tantos problemas, com tantas pendências. Não é verdade? Mas o Senhor fala para nós que nós não podemos andar assim, ansiosos com coisas alguma. Que nós temos que colocar as nossas petições diante do Senhor. Então, foque em Jesus. Foque em buscá-lo. Coloque Ele como prioridade. Prioridade, Senhor, o Senhor é a nossa prioridade. Buscá-lo é a nossa prioridade. Tudo aquilo que o mundo oferece, tudo aquilo que nós vemos na internet, tudo aquilo que está aí à disposição dos nossos olhos, nada vai nos preencher como Jesus. Nada vai nos preencher como Jesus. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração e começa a orar e fala: Senhor, seja tudo em mim. Seja tudo em mim. Tudo. Os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos, Senhor. Alinhe ao teu coração. Os meus problemas, as minhas angústias, os meus medos, eu coloco diante do teu altar. Eu lanço sobre ti as minhas ansiedades. Eu lanço sobre ti. Eu quero que você faça algo essa noite.
Se você tem um problema que é impossível aos seus olhos de ser resolvido, que você já fez todas as coisas e nada deu certo, eu quero que você venha aqui na frente como um ato profético de lançar sobre esse altar essa angústia, esse medo, esse problema, e falar: Senhor, eu lanço sobre o teu altar e descanso em ti a partir de hoje, porque eu sei que tu és fiel para fazer o impossível em relação a esse meu pedido. Faça isso. Saia do seu lugar, tenha fé. Lance. Coloca a tua mão e fala que: Senhor, é hoje, eu estou orando. Eu lanço agora essa angústia, esse medo, esse problema diante do teu altar, Senhor. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco. Lança, do meu tempo. lança. Não quero dar-te um dia apenas. Fale alto para o Senhor. Da semana. Fale alto para o Senhor. Que sejas meu universo. Porque se você lançar Não aqui, quero dar-te as palavras. quando você voltar ao seu lugar, você vai focar em Jesus. Gotas. Você vai focar em buscar o Senhor. Quero que seja E está na mão dele dilúvio resolver isso. da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Sim, Senhor, que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Sim, Jesus. Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós lançamos sobre Ti a nossa ansiedade, os nossos medos, aquilo que é impossível aos nossos olhos, porque só o Senhor pode fazer o que é impossível aos nossos olhos. Só o Senhor torna possível o impossível. Então lançamos, tira o fardo, tira o peso dos ombros dos teus filhos e filhas que estão aqui neste altar. E que a partir de hoje, o Senhor seja o universo de cada um deles. Seja o centro de todas as coisas. Seja tudo para eles, a despeito das situações, a despeito das circunstâncias. Que o Senhor seja o centro e que eles te busquem incansavelmente. Para que eles sejam como o Senhor. Para que eles se movam como o Senhor. Que as mãos deles sejam mãos que toquem pessoas e abençoem. Que a boca deles sejam para edificar, para impulsionar, para abençoar vidas. Que eles possam chegar para as pessoas e falar: olha para mim, olha o que Deus fez. Olha como Deus me transformou, Ele pode fazer isso na sua vida. Que eles sejam meios de evangelismo. Que a sua vida transformada seja um meio de evangelismo. Em nome de Jesus nós abençoamos os teus filhos.